Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então mais um dos lindos trabalhos que a Casa de Caridade José de Mococa nos oferece, com muito amor, com muito carinho e sempre sob a proteção desse nosso patrono, amigo querido José de Mococa, sua equipe, seus soldados da esquadra que nos auxiliam, que nos protegem sempre, juntamente com os outros instrutores espirituais, os nossos protetores, que nos querem tão bem, que nos buscam para que estejamos acordando, para que estejamos nos disciplinando, estejamos nos amando, estejamos nos perdoando. Então vamos aproveitar este instante das muitas palestras que já assistimos, vamos assistir mais uma destas, sempre dando gratidão, graças a Deus e graças a Jesus por estas lindas oportunidades que são, na verdade, devem ser por nós almejadas, devem ser buscadas, abraçadas com muito carinho, com muito amor e entendimento, porque tudo que estamos recebendo de esclarecimento serve para as nossas almas, serve para que estejamos saindo contentes, jubilosos, e isso é importantíssimo para que estejamos crescendo e irradiando esta luz para todos os nossos irmãos que precisam. Nesse instante, vamos passar então a palestra ao nosso irmão Quaresma. Ele vai falar sobre bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E vai falar também sobre obediência e resignação. Tenham todos uma ótima palestra, bom aproveitamento e, se Deus quiser, logo estaremos nos vendo, nos abraçando e nos beijando. Que assim seja. Boa palestra. Boa noite, amigos e amigas do Instituto Beneficentes José de Mococa. É com muita alegria, satisfação que eu estou aqui nesse momento junto com vocês para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a moral do Cristo, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho este muito bem descrito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. É a base do ensinamento moral da nossa doutrina dos Espíritos, Eu vou falar para vocês sobre um tema que eu entendo que também está muito apropriado para esses dias que a gente está enfrentando aqui nesse planeta, Eu vou falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, E eles terminam dizendo, porque possuirão a terra, Então, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, brandos, são aqueles calmos, aqueles serenos, e que são porque conquistaram, são porque tentam conquistar. Então, ninguém é brando de mágica, é brando porque batalha por ser. Então, é aquela pessoa que busca a serenidade, busca a calma, busca a paciência, busca a aceitação. Então, nós podemos ser esses brandos, desde que a gente queira ser. O quanto nós podemos ser em cada circunstância. Então, bem-aventurados aqueles que são brandos, que procuram ser brandos, porque possuirão a terra. Que terra? A nova terra, a terra regenerada. O planeta Terra depois da transição planetária, ok? O que são pacíficos, São os conciliadores, são aqueles que propagam a harmonia, aqueles que quando vê algo em desalinho, algo em conflito, não chega para colocar mais lenha na fogueira, como diz o ditado, não chega para julgar, dando vitória para um e derrota para o outro. É aquele que chega, primeiramente, para pacificar o momento, harmonizar, digamos assim, a discussão, harmonizar a disputa, para que se faça num ambiente, numa forma, num ritmo tranquilo, num ritmo respeitoso entre as partes, onde cada um, respeitando o outro, possa absorver o que o outro tem para oferecer e possa sair desse processo, digamos assim, instigado aos novos pensamentos, às novas ideias. Então, o manso como o pacífico é uma decisão.
a gente pode falar assim, eu conheço pessoas mansas, eu conheço gente pacífica. Você conhece pela aparência, né? A gente não sabe o interior. Mas eu conheço gente também que não é pacífico nem brando, vive as turras. Não sei, porque tudo, volta a dizer, o importante é o íntimo, é a vivência íntima. Então, que nós possamos buscar sermos esses brandos e pacíficos, né? Sermos brandos e pacíficos dentro da nossa possibilidade, né? Isso é uma decisão que tem que tomar, porque o universo de Deus funciona na base da harmonia. Tá? É com a harmonia que os astros, todas essas bilhões de astros circulam pelo universo sem se chocarem, um complementando o outro, um ajudando o outro, ou seja, um complementando o outro, ou seja, é com harmonia, é com brandura, é com passividade. Né? Com brandura e passividade você consegue vitórias, consegue crescimento, consegue evolução. Com o contrário disso, com desesperos, com revolta, com intrigas, você só consegue destruição para si e para outros. Não constrói. Não constrói. E nós vamos falar, basicamente, meus amigos, sobre o item 8. Obediência e resignação. Né? Obediência e resignação dentro dos mansicos e pacíficos. Né? Porque quem é manso é obediente. Né? Quem é pacífico também pode se considerar resignado. Ou seja, não se revolta, não briga, aceita. Né? E nós estamos numa época, né, essa época famosa da pandemia aí, onde foram nos chamados a exercer essas duas virtudes. Né? Trabalhar melhor essas duas virtudes, da obediência e da resignação. Eu vou ler um pedacinho do Evangelho, porque ele é muito importante para o nosso desenvolvimento do nosso discurso, da nossa interpretação aqui. Ele fala assim, olha, capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, obediência e resignação. É uma mensagem de um espírito chamado Lázaro, Paris, 1863. E ele diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundem ardamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, parando aqui. Primeiramente, ele diz que obediência e resignação está presente na moral do Cristo, em toda parte na moral do Cristo. Não adianta querer seguir a moral do Cristo sem admitir-se obediente, admitir-se resignado. Por quê? Obediente, porque nós temos que nos colocar no nosso local, no nosso estado, de que, num determinado momento, nós somos, talvez, entre aspas, superiores a alguém, ou com uma responsabilidade maior, prefiro assim dizer, e, da mesma forma, nós olhando para cima, para o lado, nós teremos que ter alguém, um irmão espiritual, que está em posição, entre aspas, superior a você, que eu gosto de falar com mais responsabilidade, com mais trabalho. Então, ninguém é superior, ninguém é inferior. Nós exercemos, nós somos chamados a exercer esses dois papéis quase que comutantemente na nossa vida. Né? Se não no mesmo momento, na mesma situação, mas em várias situações da vida. Né? E às vezes, o que para quem hoje eu sou, entre aspas, inferior, no outro momento eu serei superior, com responsabilidades diferentes, mas não menos importantes. Então, não adianta querermos seguir o Evangelho do Cristo, sermos bons, caridosos, humildes, sem a prática da obediência e resignação. Porque para você aceitar esses ditames do Evangelho do Cristo, você já tem que partir da ideia da obediência. Você tem que entender que, apesar de eu achar isso, achar aquilo, sentir isso, sentir aquilo, existe uma ideia maior, uma ideia perfeita, né? Uma justiça perfeita de Deus, trazida pelo Evangelho de Jesus. E eu tenho que ser obediente a ela, mesmo que inicialmente, naquele momento, eu não me coaduno, não me é agradável, mas eu tenho que ser obediente. Se eu quero seguir o Evangelho do Cristo, a moral do Cristo, eu tenho que ser obediente nas suas interpretações, nas suas leis, nos seus ensinamentos. Senão, eu não vou ser nada daquilo que eu te falei, não vou desenvolver nenhuma virtude dentro daquele processo.
Da mesma forma, a resignação. Porque o Evangelho do Cristo nos traz as ideias de posicionamentos, né? De aceitar as posições, de aceitar as tarefas, trabalhar para a melhora, né? Então fala-se muito nessa questão da resignação, que é a aceitação da prova que lhe é colocada, a aceitação da missão que lhe é pedida, a aceitação dos desafios, dos aprendizados que é colocado ao longo da nossa vida. Porque se não tiver aceitação com resignação, ou seja, sem revolta, né, não tem aprendizado. É a resignação, a aceitação com resignação que faz você ficar atento a perceber os ensinos, aprendizados, a evolução que determinada circunstância difícil, desafiadora está lhe trazendo. Se você não tiver esse trabalho de resignação, você não aceita essa prova e você não vai conseguir ver a benesses que essa situação vai lhe trazer. Então, a obediência ao Evangelho maior do Cristo, em todos os seus ditames, em todas as suas verdades, e a resignação, para que nós ficamos atentos aos aprendizados, aos ensinamentos que nos trazem, é fundamental para o seguidor do Evangelho do Cristo. Então, ser seguidor do Evangelho do Cristo, ou querer ser seguidor do Evangelho do Cristo, né? Querer ser seguidor da doutrina dos Espíritos, querer ser cumpridor das leis divinas, pressupõe o exercício da obediência e da resignação. Volto a dizer, não na perfeição que se pede, mas da forma do máximo que se possa fazer. O que nós não podemos é simplesmente renegar essas duas verdades. Então, sejamos obedientes e resignados para sermos cristãos.